Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Vamos direto para a nossa primeira página, que, claro, é o segundo capítulo dessa história, não é, de agressão verbal contra o filho da Ana Hickman, um pequeno Alezinho de 3 anos e meio de idade, e que ontem deixou o Brasil inteiro indignado. O público não se conformava com a crueldade de uma internauta, com a crueldade de uma mulher que xinga uma criança, né, esculacha realmente, que foi a palavra usada pela Ana Hickman, faz uma coisa horrível contra um serzinho indefeso, inocente, que não sabe nem que está passando por esse tipo de coisa nas redes sociais. E aí, é claro, cabe aos pais vir defendê-los. E tanto a Ana Hickman quanto o Alexandre, o pai do menino, tomaram as devidas providências. Ontem a gente tinha dito aqui que eles iriam fazer um boletim de ocorrência e realmente, mais para o final da tarde, foi exatamente o que aconteceu. A própria Ana Hickman publicou o boletim de ocorrência, como vocês estão vendo aí, não é? E disse: a justiça existe sim, e vamos fazer uso dela. Acabou, chega de pessoas acharem que podem fazer tudo e saírem ilesas. E não satisfeita, a Ana também gravou um vídeo, comentou mais essa história, porque de fato é uma coisa que ninguém pode aceitar, e eu achei muito saudável a reação nas próprias redes sociais, além, não é, do público no geral, nas próprias redes sociais, porque tem uma frequência, não é, muito diversificada realmente, tem muita gente do mal, mas graças a Deus tem gente civilizada, tem gente que tem compaixão pelo próximo, que é solidária e que não aceita esse tipo de barbaridade, tá? Se é de adulto para adulto, se é na cara, cada um se defende, resolve a situação, mas quando envolve uma criança, aí a coisa fica muito mais complicada, aí a coisa tem requinte de crueldade de verdade. E um outro detalhe que me chamou bastante a atenção foi a pessoa que fez isso. Ontem mesmo, né, diante do vulto que a história tomou e da indignação que ela viu pesar, tanto nas redes sociais, que ela achou que fosse seu meio ambiente, então tudo bem, que teria gente até que iria aplaudir essa história, mas quando sentiu que a barra pesou realmente, que a polícia existe de fato, que as investigações iriam começar, porque um boletim de ocorrência seria lavrado pelos pais da criança, aí resolveu mudar de tática, né? Fechou o Instagram, voltou, acrescentou letra para disfarçar, aí depois veio com uma historinha para tentar comover uma coisa que é absolutamente ineficaz, não vai comover ninguém, né? O pessoal acabou dando risada para não chorar de tanta cara de pau, de tanto cinismo de uma pessoa como essa, porque pediu para que não a crucificassem. Olha que todo mundo erra. Vê aqui, gente. Sei que errei e sei que fui falha, mas todos nós temos nossos momentos de erro. Por favor, me ajudem a recomeçar, não me crucifiquem. Colou muito. Nossa, a gente imagina como realmente esteja arrependida, que isso foi só um erro. Quem é que erra nessa proporção com uma criança? É como eu digo, né? Se fosse de adulto para adulto, se fosse ela com a Ana, com o marido, com qualquer outra pessoa, vamos acertar as contas de igual para igual. Mas para fazer isso com uma criança e depois aparece num vídeo dizendo que está na Suíça, ó a jogadinha, está na Suíça e aí acabou sabendo, mas é que tinha bebido demais, por isso acabou cometendo esse erro. Gente, né? Não subestima a inteligência do público, não subestima os valores morais das pessoas, para todo mundo cair numa esparrela dessa e ainda ficar com pena, de jeito nenhum. Olha, mesmo que tivesse sido um porre, mesmo que tivesse sido apenas um erro, mesmo que tivesse sido qualquer coisa que ela alegasse, não faz com que seja, que não seja punida, né? Que leve esse caso, então tá, deixa pra lá, foi só um erro, tadinha, bebeu, né? Que é isso? Nem mora no Brasil, porque tá fazendo de conta que tá na Suíça. É demais pra cabeça. Mesmo que se fosse apenas um erro razoável, alguém tem que pagar por isso. Teria que pagar por isso. Não é porque a gente erra e simplesmente pede desculpa, às vezes numa proporção como essa, que a coisa vai ficar por isso mesmo. Não dá para ficar por isso mesmo. Quando os pais vão à delegacia, passam por todo esse trâmite que é chato, que é complicado, que é doloroso, não é? Por mais que a gente seja bem atendido, uma delegacia nunca é uma coisa fácil de ser encarada.
Aí o que que acontece? É porque a situação foi fundo mesmo, é porque passou de todos os limites, e passou de fato. Então a Ana está coberta de razão, o Alexandre também, tem que levar essa história até o fim. Não adianta dizer que bebeu, não adianta pedir para não ser crucificada, não adianta dizer que foi só um erro, não adianta dizer que, olha, imagina, tô fora na Suíça, essa coisa toda, que todo mundo sabe que isso é um tremendo papo furado. E mesmo que tivesse na Lua, com todos os métodos científicos que existem hoje, seria localizada. Então pode parar e pode se preparar para pagar pelo que fez realmente com uma criança absolutamente inocente. Isso que foi feito não tem desculpinha furada que vá amenizar. Não tem de verdade. E vai ser importante uma punição exemplar, como foi no caso da Titi, né? A filhinha do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank, que nós citamos ontem aqui, porque realmente aquilo deixou muito claro que quem faz paga, que quem faz é localizado, é identificado e vai pagar. E esse papel ridículo aí de estar querendo se colocar como a vítima da história, isso não vai convencer ninguém, nem a nós, profissionais de comunicação, nem ao público no geral, e muito menos a polícia, e muito menos os pais do Alezinho. Isso não vai ficar dessa maneira, mas de jeito nenhum. Eu vou chamar para vocês o vídeo que a Ana postou ontem, depois do boletim de ocorrência ter sido lavrado, onde ela fala, ela não abre mão de querer ficar cara a cara com essa pessoa, né? E ela vai atrás. Não pensa que com todos esses recadinhos através da internet vai comover o coração de uma mãe que teve um filho tão duramente agredido nas redes sociais. Vamos ver agora. Como eu disse, eu ia fazer o boletim de ocorrência, foi feito, já estou tomando as medidas cabíveis perante a justiça, e eu acabei de publicar o vídeo que ela teve a ousadia de publicar, confessando que fez. Maldade e crueldade não se justifica assim. E pelo jeito não foi a primeira vez que essa senhora fez isso, não foi só com o meu filho que ela fez isso. Agora a gente espera ela voltar para o Brasil, não tem problema. Tá fora do Brasil, a gente espera. A mamãe aqui espera, viu? Justiça tarda, mas não falha. Não adianta a senhora ficar trocando de rede social, usando outras contas, ou falando agora em live que não lembra, que não liga, que não vai dar em nada porque com outros não deu. Fica tranquila, volta pro Brasil, tô te esperando aqui. Tá aí, então acho que dá para ver que o peso, né, da mão da justiça já está sobre ela, estando no Brasil, não estando no Brasil, essa situação vai ser levada até as últimas consequências, porque é assim que tem que ser de verdade, né? Não dá para deixar passar em branco. E olha, gente, não vem que essa mobilização é porque é filho de artista famoso, é porque todo mundo conhece, é porque é rico e pode ir lá e ser bem atendido, aí sim a polícia vai atrás e vai localizar. Não é isso. Isso é por todas as crianças. Isso é contra todos esses marginais que estão aí nas redes sociais e atacam adultos e atacam crianças. Vocês já viram as mais lamentáveis demonstrações de crueldade, porque é assim que esse pessoal age, de verdade. Então, quando alguém pega a ferro e fogo, como a Ana está pegando, como o Bruno Galhaço também pegou, como outras pessoas pegaram, aí se vê que esse poço tem fundo sim. No fundo desse poço não tem mola não. Não vai cair lá e já sair de volta como se nada tivesse acontecido. Vamos pagar, né? Vamos fazer com que quem aprontou uma coisa dessas arque agora com as consequências. E pode parar de papinho furado, porque essa história não vai resolver, nem se fazendo de vítima e nem fazendo, como disse a Ana agora, não ligo, não vai dar em nada, e de repente assumindo 1001 personalidades, 1001 posicionamentos para tentar escapar dessa fria em que entrou, porque realmente passou de todos os limites. E é isso, tá certo? Bom, acabado nossa primeira página. Tem o print dela, eu li, não li? O vídeo, tem o vídeo dela também, tem a live que a Ana falou, vamos lá. Gente, hoje eu saí com a minha amiga aqui na Suíça e a gente acabou bebendo demais, eu acabei escrevendo aquelas na foto da Ana Hickman, mas tava bêbada, eu escrevi aquelas coisas. Bebida não é desculpa para falta de caráter, sabe? Às vezes tem gente que bebe e nem assim vai praticar uma maldade como essa, né? É que o álcool libera muita coisa. Se você já tem esse tipo de coisa dentro de si, vai lá e pratica. Então também não é desculpa, também não cola de jeito nenhum e também não vai livrar a cara da pessoa, né? Tá aí, gente.
Bom, começar a nossa roda da fofoca hoje com Márcia Pelveza da revista Tititi e também o Arantura do site TV Foco, e a gente tem muita coisa para conversar. Vamos dar uma fechadinha nesse assunto aqui com os dois, saber o posicionamento deles nesse desdobramento da história em que a agressora aparece, né? E tenta enrolar todo mundo com essa conversinha aí furada. Arantura, muito boa tarde, Sônia, querido. tudo Você bem? Tá bem? Boa tudo tarde. Em paz, tudo legal. Márcia amor, estamos todos de branco aqui, você todos de percebeu? clarinho hoje. Coisa boa, eu de azul e branco. Tá linda. Levar boa Quase energia. uma roda do Réveillon. Exatamente, quase uma roda do Réveillon, é isso aí, né? Do jeito que o tempo tá voando, meu Com Deus certeza, do daqui céu, a né? algumas semanas. Diga, o que você achou dessa Olha, segunda parte aí da história? Essa segunda parte da história, né? O TV Foco, eu fiquei acompanhando toda essa história ontem. As trocas de perfis, essa pessoa realmente que não tem a mínima noção do que fez, do que estava fazendo. Realmente tem um desvio de caráter muito grande. Imagina, postar esse vídeo ainda alegando a culpa na bebida foi o extremo. E a displicência deitada. Pois é. Aliás, ele não é um bebeu pedido de demais. desculpas, Não né? é uma Aliás, justificativa. é uma justificativa que não faz o menor sentido, né? Então, ontem, durante toda a tarde, a gente acompanhou a troca de perfil, a gente vê que é uma pessoa que realmente sabe que o que ela fez causou uma imensa repercussão e sabe do impacto disso, de como é errado, né? Agora, eu e a Marcinha, a gente estava discutindo uma coisa nos bastidores que ela pode complementar melhor, Sônia, que agora a gente começa a questionar um pouquinho a história da Sandy preservar o filho, né? De como os artistas vão, a partir desse episódio, mais um episódio, né, de agressão às crianças, a gente viu a filha do Bruno Gagliasso aí, como os artistas vão repensar essa coisa da exposição, se vale realmente publicar tantas fotos das crianças, talvez uma foto ou outra, mas nada justifica, não estou dizendo que porque você expõe, tá? Fez o que ela fez. Mas acho que é um pouco disso, né, Marcinha? A gente começa a questionar um pouco essa decisão da Sandy também. A gente começa a entender o receio de alguns, né? Agora, não é artistas. por causa de uma desclassificada Não. que esse tipo, porque é um prazer deles, não é? Compartilhar os momentos legais com o público que gosta tanto. Então, de repente, ter que sacrificar esse lado por causa de uma figura como essa é muito triste também. Agora, dá para entender quem opta pelo contrário, Sim, que por é não exatamente por não fazer. Até porque é o que a Sandy fala, né? Eu sei, não sofri, porque não foi sofrimento, mas eu sei o que a gente paga por ser muito exposto, por ser uma criança de filho de fama, né? Enfim. Mas essa mulher vai ter que ser punida, né? E é o que a Ana falou, vamos esperar, porque ela vai ter que vir para cá. Né? As polícias se comunicam, eu não sei direito como é que funciona isso, mas ela vai ter que vir para cá e vai ter que responder a processo, né? Porque isso não se faz. Não interessa se beber, eu estava ali dormindo, como ela toda... Não importa o país que ela está, dá até né? nojo de ver essa imagem, juro Não por importa Deus. o país, assim, é o que vocês Não, estavam não falando importa, no pode programa estar em ontem. Marte. Tem embaixada, tem polícia, tem toda essa parte aí de internet que as pessoas acham que internet é terra de ninguém. Eu estava pensando, inclusive, tem episódios aí de fotos, não é a mesma coisa, tá? Mas fotos de artistas pelados ou não, que vazaram, tudo na internet, o que parecia que não tinha como rastrear, que não tinha como descobrir. Tudo isso que acontece quando um artista como Ana Hickman vai e mostra, prova o contrário. Sim. Então você aí do outro lado que entra no nosso perfil no Instagram, ou no perfil de um artista e ataca e quer desmoralizar, eu acho que vale como exemplo, né? Para pensar no que você vai dizer, né? E você viu, Tem que ser você viu, levado até o fim. ao invés dela pedir desculpa, podia ter pedido Não, ela só tá desculpa. tentando pular não, fora. E ela começou, ela não saiu das redes sociais, ela começou, Ela tentou, né? Tentou. Aí Mas viu é que não ia muito dar. cara de pau, né? Tirou uma letra, trocou outra, cortou os seguidores, E a deixou frase suas que ela frases, publicou, pedindo né? para não ser julgada, não crucifiquem, Não. foi um erro. Que erro que você comete em relação a uma criança de 3 anos e Isso não é meio? erro, minha filha, isso é crime mesmo. É crime mesmo, É crime é mesmo, crime. né? Tem muita E tem que ser diferença, punida uma coisa para servir de pra exemplo, outra. né? Porque os caras se escondem atrás da caixinha do computador, da telinha, do que quer que seja. Acho que e estão acho que não vai imunes, acontecer né? nada. Blindados, mas não estão. Imagina. Não. Foi-se o tempo. Exatamente. Bom, girando a nossa roda, vamos começar a falar das coisas que aconteceram e que vão acontecer. Sabe que domingo agora, a Adriana Bombom vai ter o encontro Vai com ter, o Soninha. seu suposto pai. Vai ter.
né? E vai ser ao vivo e vai ser no domingo o show do fiquei Geraldo esperando Luiz, domingo que passado, já tava, ela não queria. Não queria, acho que convenceram, né, Sônia? Convenceram, porque já está sendo anunciado aí como o que vai acontecer no próximo domingo show, inclusive com um teste de DNA. Teste de DNA tá? tem então, na história, né? Porque ela quer saber realmente se é o pai, embora ela não queira nada com esse pai mesmo, se for, mas frente a frente, né, na hora da verdade, as coisas podem mudar, a gente nunca sabe como é que isso se desenvolve dentro da gente. Mas aí entra teste de DNA mesmo. Tem que fazer. Vamos ver se é de fato o pai ou se é alguém que agora, que a filha é linda, famosa, querida, que está nesse momento de mais destaque ainda por causa do reality show, embora já tenha saído da competição, ver se não é alguém querendo faturar alguma coisa às custas. Que acontece bastante também, Geralmente né? acontece, porque ela foi criada de nenê até os 18 anos num orfanato. Exatamente. Ela e a irmã, e ela tem muita mágoa disso. Não que ela tenha sido maltratada. Ela contou na Fazenda de novo essa história, né? De novo. Foram 18 anos, né? Então, assim, ela tem essa mágoa e agora aparece. Né? Não, e 18 anos, a gente está falando, às vezes você é criado só pela sua mãe, você fala assim, eu senti falta do meu pai. Mas 18 anos no orfanato, né? Então, assim, sem pai nem mãe. Não foi a falta de uma figura, né? Falta das duas figuras aí e um pai que reaparece tantos anos depois, hein? Não, e sair do orfanato e começar uma vida do zero, sem amparo nenhum. Essa menina deve ter sofrido muito. Ela é batalhadora, né? As duas. Só no mundo. Então, a Bombom, ela é uma guerreira mesmo. Ela pode não ter ido bem no reality show, não foi de verdade. Não era pra ter tido essa segunda chance, né? Em nenhum dos dois. Mas na primeira edição ela ainda era mais participativa. Dessa daí. Mas chorava demais. Verdade. Chorava demais, mas nessa última participação mas eu adoro ela. Ficou completamente ali. Ela cozinhou muito, fez algumas tarefas da casa, mas a gente não consegue lembrar o que a Bombom fez de verdade na Fazenda. A substituta dela na choradeira, eu acho que é a Monique. Né? É bullying, é isso, é aquilo, e chora, assim, chora, né? Traumas todo mundo tem, né? Sim, mas é assim, tentando ganhar o coração do público através do campeonato de sofrimento. Quem sofreu mais vai levar a sofrência. Quem for campeão na sofrência é que vai levar o prêmio. Não é por aí, realmente, viu? Bom, vocês acham que a Bombom dá para ter uma previsão? Olha, eu acho que ela vai, como a gente, né? Que ela vai. Ela vai. Agora, o que vai acontecer no palco, ainda mais ao vivo, é óbvio que vamos estar de olho para saber qual que é a reação da Bombom ali, né? Exatamente. Bom, se não for, né, o cara tá desmascarado e ela já tá livre desse peso aí, porque existe toda uma pressão, né? Amigos, familiares, não vai, resolve esse problema na sua vida, de repente é seu pai, quem sabe você se entende com ele, quem sabe vai entender o que aconteceu na vida, na situação, vai saber em detalhes um lado da história que nunca soube, tem todo um lado aconselhando isso. E tem o coração dela pedindo, que estava pedindo para não ir de jeito nenhum, mas agora vai. Tomara que seja um final feliz. Eu acho que teve até um atraso aí, porque quando a gente comentou aqui, Sônia, eles já estavam cogitando colocar no próximo final de semana. Mas foi no passado, né? Ela foi, eu fiquei de boca ali esperando pra ver se o cara aparecia. Fiquei, né? Queimei macarrão de novo, né, Geraldo? Eu acho que a intenção era realmente aproveitar a saída dela da Fazenda pra encaixar, porque o nome já tá em alta, né? Já aproveita tudo. E foi o que não aconteceu. Sim. Mas houve um convencimento aí por parte dos familiares, da produção. Da emissora, né? Sem dúvida, né? Claro. Com certeza. Participou do reality da Record, não vai participar do programa da emissora, que está pedindo uma leve sugestão ali pra... E não são todos que participam do Geraldo Luiz, a gente já contou isso, do Domingo Show. Ele seleciona alguns participantes da Fazenda. Então, assim, ela foi escolhida a dedo e vai participar. Tem uma história. É uma história triste, mas é uma história, né, bonita, sei lá. Encaixou ali. Sim, exatamente. Bom, vamos ver, vamos torcer aí para que essa bonita história... não, é uma história forte, né? É uma história forte, né? Bonita que pode se tornar uma história bonita, dependendo do encaminhamento, né? Aí, da reação ali, né? Da reação dela, inclusive, a essa história, viu? E já que a gente está falando em Fazenda também, através da história da Bombom no Geraldo Luiz, ontem, no final da tarde, começou a pipocar mais do que nunca a história da Minerato estar com o celular lá dentro.
A Rita já tinha falado da história do roteiro, falou na cara dela, vocês têm roteiro. E ela saiu de fina, né? Essa coisa toda. Hoje tem roça, a Rita talvez dance, né? Você acha? Eu acho. Você acha também? Eu Como é que estão as acho que ela tá... Parecia que ela estava um pouquinho na frente, mas o Naim tá bem encostadinho também. Não, é aquele tipo de roça que, na verdade, você gostaria que os dois saíssem. Eles não acrescentaram nada, mas o Naim ainda... Eu não queria que o Naim saísse. Então, eu acho que entre os dois eu prefiro que ele fique. Eu também, né? eu também. Mas o Naim, apesar porque, de sabe muito por quê? querido... A gente ama a Rita, né? A gente não é segredo pra ninguém que a gente ama a Rita. Mas ela tava uma planta Mas nessa ela não edição. quer, ela não tá na cara dela que ela não quer ficar lá. Eu acho que ela tá muito preocupada com a Angel, com a cachorrinha dela, que é a paixão da vida dela. Ela toda hora fala, tem camiseta e tal. E ela não tá confortável, ela não tá feliz. Por que não toca o sino? Eu acho que não tem uma querer questão ficar... aí, né? Então é sacanagem, né? Sônia, é sacanagem no sentido de porque que... você entra... Ou faz ou cai fora. Entrou, não está se sentindo bem, toca o sino e sai. Seja honesta, seja profissional. Isso eu não estou falando só em relação à Rita. Estou falando... Ela queria ser rica como todo mundo. Exatamente. Estou falando em relação ao Voldemort, estou falando em relação ao Naim também, ao Marcos que fica fazendo gênero. Fecha falando que a é rico e não precisa estar lá. Então está fazendo o quê? Com toda a boa parte da população brasileira que não tem dinheiro, que acompanha um programa na TV, às vezes por falta de money para pagar um lazer diferente, aí vem o cara e fala que tem dinheiro, que ele não precisa estar ali, né? Não faz sentido nenhum. O Fábio Arruda também vinha com esse papo, quer dizer, e foi esse pessoal que fez com que a Fazenda não decolasse logo de cara, que jogou o reality lá embaixo, entendeu? Então, olha, juro mesmo, se eu fosse também eu não pagava a segunda parte do cachê. Tô aqui, não tô querendo ir embora, saudade da família. Então. Fica uma coisa xoxa. Saudade da família, parece do que você não quer cachorro. desfrutar. Tô com saudade da mulher, a picolézão, aquela Sabe a coisa sensação toda, que dá? Vocês quando crianças, a gente tá brincando lá com um amiguinho e de repente ele não quer mais brincar. E aí fica aquela... Quando ele tá perdendo, geralmente, tá? Aí você fica com aquela sensação, como assim? Não teve graça, assim, né? Ganhei porque o outro parou de brincar. A Fazenda, o que tá me passando de sensação é isso. Os participantes, em sua maioria, não querem brincar. Então, assim, eles foram convocados, receberam um cachê, fizeram negociação. E não estão fazendo a parte deles. Não, e não é só questão de brigar, mas é uma questão de raça na prova. Então, assim, venceu a prova do fazendeiro, comemora, extrapola. Os justos, hein? Olha, aquele não pulso de chamou a emoção, atenção. Exatamente. Para os justos achar que o Marcos estava sem emoção nenhuma quando venceu na roça, quando continuou na casa, vocês imaginam a situação, de verdade. Agora, as enquetes de preferência realmente são isso. Pode ter a troca lá em cima da hora, porque a gente sabe que tem a turminha que fica votando. No TV Foco, as enquetes que eu olhei também, Rita tá com uma leve vantagem. Para sair ou para ficar? Porque a enquete da Fazenda é quem deve ficar, né? Diferente do Big Brother. E assim, o Naim, pelo que eu acompanho dos comentários, tem muita gente que gosta do Naim, mas muita gente tá questionando essa história, que como ele fica fazendo menções à esposa ou menções à casa dele, parece que ele tá com muita vontade de voltar para casa. Então, assim, sabe aquela coisa? Deixa eu mandar um beijo pro Alexandre Polese, né? Que é um dos produtores do programa do Naim. É um querido. Parabéns. Sábado de aniversário dele. Aniversário dele. Parabéns, realmente, viu? Vamos ver. Por mim, eu acho que o Naim representou mais no jogo do que a Rita. Eu tô dando muita risada com ele, sem dúvida. Então, ontem me falaram, me xingaram, porque detonaram, porque eu disse que o Marcos fez uma ameaça velada ao Naim naquela história. Reza pra cair na minha mão se ficar doente. Então, ele falou isso, falaram, ele não falou isso. Ele falou isso. Ele falou isso. Aí disseram, mas o Naim falou que ia dar uma facada nele. Essa parte eu não vi. Se vocês têm o vídeo, mandem. Eu acho difícil isso ter acontecido. Assim como vocês acharam difícil que o Marcos Harter tivesse dito isso, e ele disse, e existe o vídeo para comprovar, eu queria saber dessa história do Naim, porque muito me surpreenderia se ele tivesse falado esse tipo de coisa, até de brincadeira. E eu acho que se ele tivesse falado esse tipo de coisa, por mais que essa produção seja esquisita, né, passar pano para tudo, quando deveria pegar esse pessoal pela orelha, por mais que isso seja dessa maneira, ele teria levado uma dura. É uma coisa esquisita, né? Um aviso, né? Uma chamada. Exatamente. É claro que a gente não tem acesso a maior parte das coisas que acontecem lá, porque acho muito chato essa coisa de ficar cortando transmissão, essa sensação de manipulação. Total. A abertura de que fazer você
de bobo quem quer assistir no acabo, né? O Big Brother já fazia isso também. É o que eu escrevi lá, você não fala, a propaganda não é uma transmissão 24 horas ao vivo, então cumpra. O público não é bobo. É de graça, mas você está prometendo 24 horas. Então, assim, tem a questão do roteiro, tem a questão de cortar a transmissão, então, assim, vai criando uma sensação e de alguém com o celular na mão. Isso então, tem uma foto, vamos ver se a gente tem essa foto também. Essa e tem uma outra, sabia? Será que vocês têm aí? Eu acho que ela tá olhando realmente para alguma coisa que tá acesa, né? Que tá acesa. Isso dá realmente a impressão, e ela foi chamada na despensa várias vezes, sem ter tido nenhum problema. É isso que também chamou a atenção das pessoas. Mas eu tinha uma outra foto em que ela está sentada. E aí com o celular no colo, que parece ser o celular no colo. Ela é mais significativa ainda. É mais nítida, inclusive, ela é mais... Não, eu tenho outra, mas o meu problema vai ser achar. São muitas coisas também, né? São muitas coisas e eu estou sem bateria. Mas assim, eu vou achar essa foto. Alguém me mandou também pelo Twitter. Eu tenho que achar aqui. Eu sou tão organizada, né, Marmita? Realmente, deixa eu ver. Não, agora, organizada. Tem uma coisa que é importante dizer. Não sei se a Marcinha viu esse trecho, a Sônia também acho que viu. Quando a Rita Cadillac fala de roteiro, né, ainda antes desse episódio do celular, a Ana Paula Minerato, ela demora, né? Ela fala... Ela disfarça, ela congela. Aliás, como em vários momentos, né? Em vários momentos, né? Vários momentos. O que dizem na internet, o que a gente acaba lendo é que existe todo um plano para que ela se torne vencedora. Sim. O que está acontecendo... Vão compensar o prêmio que roubaram dela na outra que ela ficou em segundo lugar. Será que isso estava em contrato? Olha, a gente vai Será que ela vai fazer novela na Record? Será? Olha, novela gente, bíblica? Ela é muito canastrona, nem aí ela tá conseguindo, viu? É uma Mas olha, coisa horrorosa. É que o Marcos, né, como lá no outro reality show teve um envolvimento com a Emily, e aí ele brigou com a Emily, ela se tornou a coitadinha, ele venceu o reality show. Aquela coisa toda. É quase o mesmo script, né? Só que numa versão Record a Fazenda. Então, assim, tá acontecendo uma coisa muito parecida, que eles brigam, ela volta, ela é coitadinha, enfim, vamos ver, né? Agora, tem uma outra história que eu também tinha imagens. E é a seguinte, gente, mas eu acho que depois a gente mostra tudo pra vocês. Eu não sei realmente se é um roteiro pra Minerato, se não é, se ela pirou sozinha, se ela já era assim, agora a máscara caiu, a gente não sabe, porque houve uma mudança pra pior, assim, repentina e profunda, certo? Ela virou uma coisa horrorosa nesse jogo, tendo entrado como favorita. Uma injustiçada da outra edição que poderia compensar tudo nessa. E a gente falou que poderia realmente. Ainda mais quando ela começou com o pé firme a dar umas cortadas no Marcos, quando ele já sabendo que ela era fortíssima candidata, já mirou nela para tirar do jogo e acabou conseguindo, nela e na Flávia, né? Mas ele sentiu que ela é menos inteligente que a Flávia. E aí o que acontece? Ele mirou nela mesma. Acabou acontecendo exatamente tudo aquilo que ele queria. Só que tá de um jeito tão exagerado, pra gente que é mulher, você fica assim até constrangida e fala, meu, como é que essa menina tá fazendo isso? Por que é que ela tá fazendo isso? Sabe? Porque era uma cena de banheira ontem, os dois na banheira, ela agarrando ele, beijando ele, eles cheios de espuma, aquela coisa toda. A cara dele, se vocês vissem, tipo assim, cai fora, pelo amor de Deus, me larga, não parece confortável, né? Ele não parece confortável ou parece o cara, né? Tem duas interpretações, ou o cara, sou o cara, sabe? Me toque. Exatamente. Ou a outra interpretação é, não tô confortável, tô fazendo isso porque tô no sacrifício. Ó, isso aí, é exatamente esse momento. Exatamente, a cara dele, entendeu? Ele não tá envolvido Sabe aquela nessa pessoa história, que te abraça, né? assim, que você não queria muito, aquele beijinho? Sim, ele tá segurando por causa do jogo mesmo. E isso é tão... Pra que ela precisa passar por isso? Ali... É muito humilhante. E não condiz com o discurso dela, aquele discurso, nós não fizemos isso, quando ele expôs, nós não fizemos, não fala isso. Exatamente. Ela tá obedecendo o celular tá na banheira também. Então, gente, ó, ela fica beijando, ela fica lambendo, ela fica fazendo tudo. E o cara não quer, ele não corresponde, entendeu? Ele já chegou no ponto em que ele queria.
tudo dominado, né? Ele queria que tivesse tudo dominado. Ele dominou a Minnie, fez com que ela se submetesse a ele, porque agora é ela que rasteja, a oferta é infinitamente maior que a procura, que praticamente não existe. Pois é, Sônia Abrão, falou tudo, então, é isso. Pronto. Agora, como que ela aceita um papel desse? Mesmo que fosse roteiro, ela não ia ajudou fazer, ele não. a ganhar a prova, né? Torceu Mas você por sabe a ele, depois de tudo confirmação. aquilo que ele fez, Exatamente. quer dizer, deve ser roteiro mesmo. A confirmação que ele queria, deve ser roteiro mesmo. A confirmação que ele queria, que eu senti acompanhando o programa, é que ele queria mesmo ir na primeira vez quando ele foi pra roça, não é que ele queria ir para a roça, mas quando ele foi e ele volta, ele usa o mesmo discurso do Big Brother. Que é assim, ó, já fui pra roça, estão falando que eu não tô agradando aqui dentro, tem umas picuinhas, mas eu Vamos fui ver lá, o que o público acha. sou o cara, aí quando eu volto, a Ana Paula Minerato se interessa por mim, como ele fez com a Emily, porque ela viu que eu sou forte. Então assim, pra ele, o que faltava É a mesma jogada. era ir pra roça e voltar, era a garantia que ele precisava. Ele já conseguiu. E conseguiu, Era o que realmente, faltava. né? E assim, eu não sei até que ponto ele pode chegar no jogo, mesmo sendo um péssimo candidato. Gente, olha, o pessoal fica, ai, mas é perseguição. Por que é perseguição? Todos que estão aí no jogo estão sendo analisados. Se as coisas apontam pra ele, a gente tem que falar também. Então, para com essa coisinha, ai, que perseguição. Tudo é perseguição com o Marcos. Ah, coitadinho dele, né? É uma vítima, não sabe o que tá jogando, não tem nada planejado, não tem estratégia, tava morto no começo do jogo. Mortinho. Tava observando tudo. Tava. Aí, quando veio com tudo, mas a estratégia é antiga, a gente já conhece. Então, qual a novidade? É nesse ponto que a gente se pega. Não, e na no maneira né? como ele se relaciona com as mulheres, que sempre é muito esquisita. Tem que ser um jogo de submissão. Claro, ele é o poderoso na relação e o jogo é de submissão. É o jogo do tá tudo dominado. É isso que ele faz, é uma coisa que chama realmente a atenção. E é isso que a gente tem falado aqui, ponto final. Por mim, ele não ganharia esse reality nunca. É uma pena, mas porque ele vai chegar no final. Ele vai, eu não claro que ele vai. duvido, eu não Óbvio que ele duvido. vai. Sabe? E assim, principalmente, não é uma questão de mérito de jogo brilhante, inteligente, legal, criativo, carisma, conquista o público ama, adora, não é nada disso. Fora a torcida fanática, que não gosta de ser chamada de gangue, mas tem um comportamento como tal, né, porque é agressiva, ameaça, xinga, esculhamba, é uma coisa lamentável. Fora isso, ele tem a estrutura, ele conseguiu montar uma estrutura de call center, de equipe, sei lá o que ele fez, para manter ele aí dentro. Então, esse tipo de coisa é difícil de quebrar, é muito bem organizado, o pessoal é profissional nisso, e é o que tem feito. Eu não sei como é que os produtores de reality show vão conseguir lidar com isso, ou vão conseguir quebrar isso, ou se isso interessa também para eles que seja quebrado, porque o negócio é da audiência e os candidatos que se danem. Mas fica é tão assim, inverídico, né? Passa uma sensação um resultado artificial de reality show. Não é a situação espontânea, de votação espontânea do público que está em casa assistindo. Não é. Isso é triste. É isso que reforça todo um sentimento de manipulação. Né? A gente fica isso com essa que mexe desconfiança, com toda né? a credibilidade. Sabe o que eu fiquei pensando? Exatamente. Exatamente nesse assunto que você estava falando, no porquê que no Big Brother, a gente sabe que tem torcida no Big Brother, também às vezes tem comportamento de gangue, dependendo do que a gente fala, eles voam pra cima da gente. certeza. Mas no Big ruim Brother, eles isso. têm um método de votação que funciona. Eu não tô falando que é o melhor, tá? Mas é por telefone e tem a parte da internet. Na Fazenda é só internet. Ou seja, é só internet, eu não tô errado, né? Não tem telefone. não tem telefone. Ou seja, as pessoas, elas trabalham todas pela internet. No telefonema, no Big Brother, tem uma questão que você paga imposto, essas coisas todas. Eu não sei se isso, de alguma forma, ajuda a diminuir o impacto dessa votação. Diminuir, não tira a nossa sensação também de manipulação. A gente né? tem isso, a gente tem anos que a gente tem com todos os realities. É a gente um fica tão componente de manipulando, tão reality movendo mesmo. Vai ter que colocar pra poder... CPF daqui a pouco pra votar, né? Pra autenticar. Sabe por quê? É uma sensação de urna eletrônica. Então, né? eu Uma acho coisa assim, meio- eu acho assim, se não desenvolveram nenhum método de coibir isso, de acabar com esse tipo de resultado artificial, é porque tanto faz, né? O show aconteceu, deu audiência, ganha quem ganhou e pronto.
muito, né? Não reflete no produto final em termos de audiência, de rentabilidade do produto. Então aí não existe um interesse em quebrar esse tipo de esquema. Aí é de cada candidato mesmo poder armar uma estrutura aqui fora antes de entrar no reality. E dessa maneira, quantas finais de A Fazenda que você vai acompanhar, você sabe que um é favorito, mas ele perde no final. Exatamente. Não foi só o caso da Minerata. Não. Foram várias. Casos, Afinal, nem dá pra você acreditar mais, porque são dois participantes e você sabe que vai ganhar ali o que tiver maior torcida. O que eu né? confiei de verdade, acho que foi o primeiro e depois o da Viviane. Mas o da Viviane foi sério, é Viviane verdade. foi. Mas Depois os eu vi outros outro. eu fiquei. Mas tô falando de Big Brother Sim, também, também. tá? Não dá Porque pra até tirar. hoje não dá pra engolir o Domini ter ganho, o Big Brother. Nossa, não dá pra, assim, não a Sabrina, né? E não a Quantos anos que Sabrina. faz isso, hein, Marcinha? Naquela época já. 15. E quem ganhou no lugar da... foi o Jean Luiz no lugar Foi. da Grazi Não, ali eu Massafera, entendo né? porque ele ganhou o jogo no primeiro dia. É, mas foi uma coisa Foi. que tava... Ele ganhou a- no E ela primeiro ficou com dia do 40% Big E ela Brother. ficou, foi Quando foi ele uma- falou pra uma todo grande mundo que ele estava disputa sendo rejeitado ali, dentro realmente. da casa porque ele era gay. Aí ele ganhou no primeiro dia aquele programa. É verdade, ele levantou essa bandeira, que ele disse que não levanta, mas ele levantou, e aí ganhou realmente. Bom, gente, olha, daqui a pouquinho tem os bafões do Felipe Campos, tá? Eba. Ontem ele disse aqui em primeira mão pra gente, oi Felipe! Olha aí. Eba! Tudo em paz? Ele entrou, caiu a casa, diga. Tudo bom? Boa tarde, Tudo. Sônia. É porque Boa eu ia tarde. falar... Oi, diga. Fala, meu amor, fala. Não, eu ia falar o seguinte, que ontem você contou em primeira mão aqui que anteontem teve a degustação do Foi. cardápio Olha, do casamento isso, é. da Ticiane com o César Tralli, que é uma coisa que hoje a imprensa todos os está lugares. dando, né? Saiu em todos os lugares, realmente Olha. tem até fotos agora, quer dizer, matou a mosca e tem mais notícias hoje sobre isso, né? Tem outros aí detalhes que como, e vocês tem vão saber. muita coisa hoje sobre o casamento ainda. Tem uma novidade que eu achei sensacional, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Tá. Mas também tem muitas outras informações bem interessantes aí que vocês vão ficar de cabelo em pé, Sônia Branco. Não, olha, uma dessas coisas que o Felipe está falando, que ele vai contar aqui, é impressionante. Se acontecer, vai ser muito lindo, né? eu quero É saber. verdade, é Se verdade, né? acontecer, vai ser show. Como eu adiantei ontem, o casamento realmente está sendo preparado nos moldes tradicionais, nada de modinha, nada de muita frescurinha. Eles quiseram tudo com os detalhes, aumenta o som, olha só, música de apaixonados, eles estão apaixonados, eles estão curtindo, nesse hotel maravilhoso em Campos do Jordão. Tudo vai acontecer na noite ou ao entardecer no enlace matrimonial de Ticiane Pinheiro e César Tralli. Então, olha, gente, é pra lá de especial esse casamento que vai colocar aí fogo, vai abanar tudo aí pelas bandas de Campos do Jordão, viu, Sônia Abrão? Tá certo, Felipe. Daqui a pouquinho a gente volta com os bafões completos para vocês, tá? Mas olha, agora vamos para os Versa. E olha, o que mais comenta é o final da novela, né? Daqui a pouco Vamos a falar. Marcinha vai Com contar certeza. tudo. Nossa, tá em tudo quanto é Tudo site. quanto é lugar, só se fala versões, nisso né? e a Glória merece. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Sabiá e Rubinho mortos. Veja a cena, já tem cena, né? Já tem o beijo da Bibi Do perigosa Caio. com o Caio. Já tem a Geisa e o Zeca juntos e eles vão ter os gêmeos. Gêmeos. Tem né, as duas Marcinha? bibis, né? Tem as duas A bibis. Fabiana, que já participou da gravação. A Fabiana perigosa, Escobar, daqui a perigosa da vida pouquinho, real. a perigosa da vida real. Daqui a pouquinho, aqui no tem nosso programa tem também. Meu Deus! O Personagem. menino sem camisa. Sim, o a gente Ivan. mostrou O Ivan a foto sem camisa, ontem. tem o Ivan olha sem ele camisa. com as duas bibis, Olha lá. ele tá falando, Do João né, Bravo, um Dedé, dos destaques falando, também da olha, novela, minhas uma duas gracinha. bibis, olha só, Lindo. muito legal eles também, né? Menino E, gente, talentoso. tem uma história, que eu não sei se daqui a pouco a Marcinha pode falar, que a Ritinha, ela é sereia de verdade, ela veio das águas com a missão de confrontar o Zeca e o Rui. Né? E existe um motivo para isso, que esse a gente ainda não sabe qual é, mas tudo que aconteceu era uma coisa já do destino já prevista, e ela veio para fazer esse resgate dos dois. Então
Vamos ver também, né? Seria muito interessante ela ser... Mas eu não acredito. Você acredita que ela é uma sereia de verdade? Como você é, não, Chuck? Como você é? A história Ele não acredita, ele Como tem existe certeza. o Boto e a gente não sabe se o Boto vai aparecer, eu tô esperando até agora. Você e todo mundo, tá todo mundo esperando o Boto. Ele Todo não mundo quer o volta. Boto. Todo mundo quer o Boto. bonitão do Boto. Mas pode virar, pode ter uma outra lenda, que é a lenda da sereia encarnada na Ritinha de verdade. Ela pode ser uma sereia de verdade e ela volta para as águas. Esse seria o desfecho dela. Vamos aguardar. Acho que não é, Seria não. Três finais, né? Tem, mas eu acho que não é não. Tem um outro desfecho programado que é ela virando sereia nos Estados Unidos. Sim, no nos aquário Estados de lá. Unidos, no aquário, essa coisa Faz toda. todo sentido, Ou né? fica entre a lenda e a realidade, porque é um porque a trabalho lenda- que ela ama, que ela faz bem a beça, a personagem, né? E aí ela estaria consagrada internacionalmente, aí seria a melhor sereia. Sim. Seria uma coisa assim também. Primeiro ela foge com o Ruizinho, Ela né? foge porque ela fala que não tem saída, porque os dois vão brigar pela guarda do neném, Sim, né? O Zeca sim. e o Rui. E aí ela foge, vai embora. Mas assim, seria uma lenda meio torta se fosse essa, Eu porque ela quase gosto. provocou a morte do outro. Então, é um resgate. Você não sabe resgate entre os o dois. que Sereia aconteceu encruada, em essa. outras coisas, em outras Até porque a vidas. história Sereia do, maluquinha. a história do índio lá, tudo bem, eles vão descobrir que aquilo uniu os Sim. dois, mas qual que é a descoberta aí do final? Então, tanto seria um resgate que o final seriam os dois criando o Ruizinho, compartilhando a Nas guarda duas dele. versões né? que tem do final, a primeira que a gente ficou sabendo, que ela vira espuma, tem essa história que os dois ficam criando o Ruizinho. Virar espuma é muito desperdício para uma lindinha dessa, né? É verdade, mas assim, ia cumprir a história do folclore, lá. é. E nesse outro final que ela vai para os Estados Unidos e fica famosa, também ela deixa o Ruizinho com os pais. Ou seja, o menino, de qualquer forma, os dois finais que a gente tem até aqui, fica com Na os verdade, pais. quem vai ajudar a criar é a Geisa, né? A Geisa e o Zeca. Claro. A Geisa vai ter uma Mas- importância muito forte nisso, né? Ajudar a criar o menino, né? Ajudar Aliás, porque- alguém pode cortar o cabelo daquele nenê? É verdade, eu Antes também que acho. ele tenha probleminha nos olhos. É, já cai tadinho. tudo. Ele é muito Não, fofinho, ele é né? Ele é muito fofinho, lindíssimo. realmente, viu? Deixa eu ver o que mais teria. Então, seria essa história, tanto que depois eles fazem as pazes e compartilham a guarda do Ruizinho aí, o cuidado com ele. O menino passa a ter dois pais, na verdade. Isso foi o próprio Fiuk quem contou. Eles vão gravar hoje, eu Eles acho. vão gravar Eu hoje. acho que eles já. gravam hoje esse final. O Fiuk deixou um recado aí, né? Até estava no UOL, se eu não me engano, deixando uma mensagem que ia acabando as gravações e ele é só gratidão. E ele disse uma coisa, eu não sei o que aconteceu depois. Se alguém souber, conta, também não sei se você sabe, porque ele diz no bilhete dele, tem aí, a gente tem a foto, acho que com um trecho do texto, onde ele fala que ele é gratidão, que ele amou tudo o que aconteceu, principalmente depois que as gravações terminaram. E aí ninguém fica, porque ele fala que teve uma surpresa para ele. Olha aqui, ó, Fiuk se despede dos colegas de A Força do Querer. Gratidão é a palavra que ele usa. E tá muito legal o núcleo aí, né? A Cláudia Mello. A família Sim, dele, a a família dela, dele, né? na Tá faltando só verdade. o pai. A Cláudia Mello arrasou também, Nossa, né? Mas ela é uma grande uma atriz, ela é grande maravilhosa. atriz, Eu lembro de ela é papel uma cômico grande dela, né? atriz. Então assim, Sim. diarista. Uma diarista. Aliás, quem te mandou um beijo foi a Claudinha Rodrigues. Eu ela amo fala, a Claudinha. ela também. Ô, Cláudia, Ela, a beijo, Dribonato, as viu? duas, As ela duas deve estar são assistindo. As duas te lindas. mandaram um Super beijão. beijo, Elas te super beijo. adoram. Espero vocês aqui mesmo. Olha a mensagem do Fiuk, né? É assim, foi nosso último dia de gravação. Então foi ontem, Marcinha. Foi ontem. Foi nosso último dia. Não, peraí. Foi nosso último dia de gravação dentro da nossa casa. Então você tá porque certa. a cena de hoje é ele, tudo é o externo, resgate né? dos dois. E o Fiuk falou que ele estava apostando muito nessa cena, que deve ser muito emocionante, porque eu acho que o índio, eles reencontram o índio. Não, eles reencontram. Então, eles reencontram Que é aquela e- sequência gravada em seropédica. Exatamente. Vai ser no Brasil, 3 rios. Exatamente. A cena promete, tem que ter muita emoção aí. hein? Então, olha aqui. Foi nosso último dia de gravação dentro da nossa casa. Minha gratidão vai além de qualquer palavra que eu escrever agora. Ainda mais com a surpresa que eu tive quando saí da gravação. E ele não conta a Qual é a surpresa. surpresa, Sacanagem, Fiuk. Sacanagem. Mas dá pra né? gente supor, não O quê? fica muito feio supor. Acho que é um papel em outra novela.
Será? O que Já? dá a sensação é um próximo trabalho, série, será? alguma coisa assim? Não sei, porque ainda tem uma outra possibilidade do Rui encontrar a Ritinha também, no final. No último momento do Rui ficar com a Ritinha. Ainda tem essa possibilidade. Ainda tem essa possibilidade. Estão comentando isso, pode ser. Pode ser. Então, né, Porque são a Cibele vários casa com finais. ela sozinha. Então, tem a foto da porque a Cibele de Cibele noiva casa sozinha no sozinha, casamento. Baseado em fatos reais, né? Essa Reais, sequência sim. de novo. Recente teve um na Na Europa, agora. né? É, exatamente. Igual a Cibele caiu muito bem nessa história de casar. Gente, não cai com ela bem. mesmo. Cai no Não sentido cai. que ela Porque a se... encruada ficou a novela inteira atazanando o outro. A novela inteira. Agora ela pega e casa porque ela é tão sozinha. Agora que o chatonilda, bofe ficou sozinho. casou com ela. Ela é muito chata. Atazanou a novela inteira. Esse coitado desse Rui. Vou casar sozinho. Que mala. E a personagem parecia que ia ser legal no começo, né? Ai, muito tinha chata essa sei lá. Cibele. Ela acabou se transformando numa chata de galocha. Porque ela é obsessiva, aqui, né? Ela ó, foi ela de obsessiva, noiva sozinha, não tem noivo. Ela faz casamento aí e fica sozinha. E ela já tinha tirado né? fotos de noiva no começo da novela, quando ela faz Verdade. aquele casamento. porque- exatamente. Quer dizer, gostou Que acabou tanto não Que que acabou, a grande surpresa para os convidados vai ser que não tem noivo. Essas fotos foi a Maria Fernanda Cândido que postou, né, a família toda aí reunida, mais o personagem do Edson Celular, e muito legal. Depois eu quero falar uma coisa sobre a Maria Fernanda Cândido. Eu volto aqui ela já. estava hoje de manhã no encontro, a Maria Fernanda Cândido. né? Tava? Muito legal. Bom, já a gente volta, tem mais coisas para contar e tem outras notícias. A esposa, ou menções, a casa dele, parece que ele tá com muita vontade de voltar pra casa. Então, tá assim, bom. sabe aquela coisa? Tá. Deixa Ele eu se mandar um divulga beijo bastante, pro Alexandre Polese, né? Que é um dos produtores do programa do Naim. É um querido. Parabéns. Tá hoje é aniversário dele. Aniversário dele, parabéns, realmente, viu? Vamos ver. Por mim, eu acho que o Naim representou mais no jogo eu do tô que a Rita. dando muita risada com ele, sem dúvida. Então, ontem me falaram, me xingaram, Por quê? detonaram, porque eu disse que o Marcos fez uma ameaça velada ao Naim naquela história. Reza pra cair na minha mão se ficar doente. Então, né? Ele falou isso, falaram, ele não falou isso. Ele falou sim. isso. Ele falou isso. Aí disseram, mas o Naim falou que ia dar uma facada nele. Essa parte eu não vi. Nossa, Se eu também vocês não têm ouvi o vídeo, mandem. Também não ouvi Eu isso, né? acho difícil isso ter Também acontecido. não ouvi Assim isso, como não. vocês acharam difícil que o Marcos Harter tivesse dito isso, e ele disse, e existe o vídeo para comprovar, eu queria saber dessa história do Naim, porque muito me surpreenderia se ele tivesse falado esse tipo de coisa, até de brincadeira. E eu acho que se ele tivesse falado esse tipo de coisa, por mais que essa produção seja esquisita, né, passar pano para tudo, quando deveria pegar esse pessoal pela orelha, por mais que isso seja dessa maneira, ele teria levado uma dura. É uma Pelo coisa menos esquisita, né? um aviso, né? Um aviso, uma chamada. exatamente. É claro que a gente não Uma tem advertência. acesso a maior parte das coisas que acontecem lá, porque acho muito chato essa coisa de ficar cortando transmissão, essa sensação de manipulação. Total, A abertura De que você fazer de fez. bobo quem quer Total. assistir no acabo, né? O Big Brother já fazia isso também. É o que eu escrevi lá, você não fala, a propaganda não é uma transmissão 24 horas ao vivo, então cumpra. O público não é bobo. É de graça, mas você está prometendo 24 horas. Então, assim, tem a questão do roteiro, tem a questão de cortar a transmissão, então, assim, vai criando uma sensação E de alguém que não é com o real. celular na mão. Isso então, é tem uma esquisitíssimo. foto, vamos ver se a gente tem essa foto também. Essa e tem uma outra, sabia? Será que vocês têm aí? Eu acho que Ela eu tá olhando tinha... realmente para alguma coisa Que está fixadamente, acesa, né? ó, que está tá acesa. acesa. Isso dá realmente a impressão, e ela foi chamada na dispensa várias vezes, sem ter tido nenhum problema. É isso que também chamou a atenção das pessoas. Mas eu tinha uma outra foto em que ela está sentada. E aí com o celular no colo, que parece essa eu não ser o vi. celular no colo. Ela é mais Essa eu não vi. significativa É mais ainda. nítida, inclusive, eu vi essa, Ela Sônia, é tá mais... Não, eu tenho outra, mas o meu problema vai ser achar. vai São ser muitas achar. coisas também, né? São O que a gente muitas recebe de coisas e eu informação. estou sem bateria. Mas assim, eu vou achar essa foto. Alguém me mandou também pelo Twitter. Eu tenho que achar aqui. Eu sou tão organizada, né, Marmita? Realmente, deixa eu ver. Não, Agora, organizada. tem uma Você coisa que que é tem importante bastante. dizer. Eu não O sei quê? se a Marcinha viu esse trecho, a Sônia também acho que viu. Quando a Rita Cadillac fala de roteiro, né, ainda antes desse episódio do celular, a Ana Paula Minerato, ela demora, né? Ela fala,
Ela disfarça, ela congela. Aliás, como em vários momentos, né? Em vários momentos, né? Vários momentos. O que dizem na internet, o que a gente acaba lendo é que existe todo um plano para que ela se torne vencedora. Sim. O que está acontecendo... Vão compensar o prêmio que roubaram dela na outra que ela edição. ficou em segundo lugar. Será que isso estava em contrato? Olha, a gente vai Será que ela vai fazer novela na Record? Será? Olha, Novela gente, bíblica? Ela é muito canastrona, nem aí ela tá conseguindo, viu? É uma Mas olha, o que coisa falaram é que horrorosa. o Marcos, né, como lá no outro reality show teve um envolvimento com a Emily, e aí ele brigou com a Emily, ela se tornou a coitadinha, Ele venceu foi o reality expulso, show. aquela coisa toda. É quase o mesmo script, né? Só que numa versão Record a Fazenda. Então, assim, tá acontecendo uma coisa muito parecida, que eles brigam, ela volta, ela é coitadinha, enfim, vamos ver, né? Agora, tem uma outra história que eu também tinha imagem. E é a seguinte, gente, mas eu acho que depois a gente mostra tudo pra vocês. Eu não sei realmente se é um roteiro pra Minerato, se não é, se ela pirou sozinha, se ela já era assim, agora a máscara caiu, a gente não sabe, porque houve uma mudança pra pior, assim, repentina e profunda, certo? Ela virou uma coisa horrorosa nesse jogo, tendo entrado como favorita. Uma injustiçada da outra edição que poderia compensar tudo nessa. E a gente falou que poderia realmente. Ainda mais quando ela começou com o pé firme a dar umas cortadas no Marcos, quando ele já sabendo que ela era fortíssima candidata, já mirou nela para tirar do jogo e acabou conseguindo, nela e na Flávia, né? Mas ele sentiu que ela é menos inteligente que a Flávia. E aí o que acontece? Ele mirou nela mesmo. Acabou acontecendo exatamente tudo aquilo que ele queria. Só que tá de um jeito tão exagerado, pra gente que é mulher, você fica assim até constrangida e fala, meu, como é que essa menina tá fazendo isso? Por que é que ela tá fazendo isso? Sabe? Porque era uma cena de banheira ontem, os dois na banheira, ela agarrando ele, beijando ele, eles cheios de espuma, aquela coisa toda. A cara dele, se vocês vissem, tipo assim, cai fora, pelo amor de Deus, me larga, não parece por confortável, favor. né? Ele não parece confortável, ou parece o cara, né? Seria localizada, então pode parar e pode se preparar para pagar pelo que fez realmente com uma criança absolutamente inocente. Isso que foi feito não tem desculpinha furada que vá amenizar, não tem de verdade. E vai ser importante uma punição exemplar, como foi no caso da Titi, né? A filhinha do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank, que nós citamos ontem aqui, porque realmente aquilo deixou muito claro que quem faz paga, que quem faz é localizado, é identificado e vai pagar. E esse papel ridículo aí de estar querendo se colocar como a vítima da história, isso não vai convencer ninguém, nem a nós, profissionais de comunicação, nem ao público no geral, e muito menos a polícia, e muito menos os pais do Alezinho. Isso não vai ficar dessa maneira, mas de jeito nenhum. Eu vou chamar para vocês o vídeo que a Ana postou ontem, depois do boletim de ocorrência ter sido lavrado, onde ela fala, ela não abre mão de querer ficar cara a cara com essa pessoa, né? E ela vai atrás. Não pensa que com todos esses recadinhos através da internet vai comover o coração de uma mãe que teve um filho tão duramente agredido nas redes sociais. Vamos ver agora. Como eu disse, eu ia fazer o boletim de ocorrência, foi feito, já estou tomando as medidas cabíveis perante a justiça, e eu acabei de publicar o vídeo que ela teve a ousadia de publicar, confessando que fez. Maldade e crueldade não se justifica assim. E pelo jeito não foi a primeira vez que essa senhora fez isso, não foi só com meu filho que ela fez isso. Agora a gente espera ela voltar pro Brasil, não tem problema. Tá fora do Brasil, a gente espera. A mamãe aqui espera, viu? Justiça tarda, mas não falha. Não adianta a senhora ficar trocando de rede social, usando outras contas, ou falando agora em live que não lembra, que não liga, que não vai dar em nada porque com outros não deu. Fica tranquila, volta pro Brasil, tô te esperando aqui. Tá aí, então acho que dá para ver que o peso, né, da mão da justiça já está sobre ela, estando no Brasil, não estando no Brasil, essa situação vai ser levada até as últimas consequências, porque é assim que tem que ser de verdade, né? Não dá para deixar passar em branco. E olha, gente, não vem que essa mobilização é porque é filho de artista famoso, é porque todo mundo conhece, é porque é rico e pode ir lá e ser bem atendido, aí sim a polícia vai atrás e vai localizar.
radicalizar. Não é isso. Isso é por todas as crianças. Isso é contra todos esses marginais que estão aí nas redes sociais e atacam adultos e atacam crianças. Vocês já viram as mais lamentáveis demonstrações de crueldade, porque é assim que esse pessoal age, de verdade. Então, quando alguém pega a ferro e fogo, como a Ana está pegando, como o Bruno Galhaço também pegou, como outras pessoas pegaram, aí se vê que esse poço tem fundo sim. No fundo desse poço não tem mola não. Não vai cair lá e já sair de volta como se nada tivesse acontecido. Vamos pagar, né? Vamos fazer com que quem aprontou uma coisa dessas arque agora com as consequências. E pode parar de papinho furado, porque essa história não vai resolver, nem se fazendo de vítima e nem fazendo, como disse a Ana agora, não ligo, não vai dar em nada, e de repente assumindo 1001 personalidades, 1001 posicionamentos para tentar escapar dessa fria em que entrou, porque realmente passou de todos os limites. E é isso, tá certo? Bom, acabado nossa primeira página. Ah, tem o print dela, eu li, não li? Ah, o vídeo, tem o vídeo dela também, tem a live que a Ana falou, vamos lá. Gente, hoje eu saí com a minha amiga aqui na Suíça e a gente acabou bebendo demais, viu? Eu acabei escrevendo aquelas na foto da Ana Hickman. Tava bêbada, eu escrevi aquelas coisas. Bebida não é desculpa para falta de caráter, sabe? Às vezes tem gente que bebe e nem assim vai praticar uma maldade como essa. Né? É que o álcool libera muita coisa. Se você já tem esse tipo de coisa dentro de si, vai lá e pratica. Então também não é desculpa, também não cola de jeito nenhum e também não vai livrar a cara da pessoa, né? Tá aí, gente. Bom, começar a nossa roda da fofoca hoje com Márcia Pelveza da revista Tititi e também o Arantura do site TV Foco, e a gente tem muita coisa para conversar. Vamos dar uma fechadinha nesse assunto aqui com os dois, saber o posicionamento deles nesse desdobramento da história em que a agressora aparece, né? E tenta enrolar todo mundo com essa conversinha aí furada. Arantura, muito boa tarde. Oi, Sônia, querido. tudo Você bem? Tá bem? Boa tudo tarde. Em paz, tudo legal. Márcia amor, estamos todos de branco aqui. você todos de percebeu? clarinho que coisa hoje. boa, eu de azul e branco. Levar boa Quase energia. uma roda do Réveillon. Exatamente, quase uma roda do Réveillon, é isso aí, né? Do jeito que o tempo tá voando, meu Com Deus certeza, do daqui céu, a um dia, né? daqui a algumas semanas. Diga, o que você achou dessa Olha, segunda parte aí da história? Essa segunda parte da história, né? O TV Foco, eu fiquei acompanhando toda essa história ontem. As trocas de perfis, essa pessoa realmente que não tem a mínima noção do que fez, do que estava fazendo. Realmente tem um desvio de caráter muito grande. Imagina, postar esse vídeo ainda alegando a culpa na bebida foi o extremo. E a displicência deitada. Pois é. Aliás, ele não é um bebeu pedido de demais. desculpas, Não né? é uma Aliás, justificativa. é uma justificativa que não faz o menor sentido, né? Então, ontem, durante toda a tarde, a gente acompanhou a troca de perfil, a gente vê que é uma pessoa que realmente sabe que o que ela fez causou uma imensa repercussão e sabe do impacto disso, de como é errado, né? Agora, eu e a Marcinha, a gente estava discutindo uma coisa nos bastidores que ela pode complementar melhor, Sônia, que agora a gente começa a questionar um pouquinho a história da Sandy preservar o filho, né? De como os artistas vão, a partir desse episódio, mais um episódio, né, de agressão às crianças, a gente viu a filha do Bruno Gagliasso aí, como os artistas vão repensar essa coisa da exposição, se vale realmente publicar tantas fotos das crianças, talvez uma foto ou outra, mas nada justifica, não estou dizendo que porque Sim, você expõe, Ele tá? fez o que ela causa, fez. né? Mas acho que é um pouco disso, né, Marcinha? A gente começa a questionar um pouco essa decisão da A Sandy gente começa também. a entender o receio O de receio alguns, de né? alguns Agora, artistas. não é por causa de uma desclassificada Não. que esse tipo, porque é um prazer deles, não é? Compartilhar os momentos legais com o público que gosta tanto. Então, de repente, ter que sacrificar esse lado por causa de uma figura como essa é muito triste também. Agora, dá para entender quem opta pelo contrário, Sim, que por é não fazer. exatamente por não fazer. Até porque é o caso é o que a Sandy fala, né? Eu sei, não sofri, porque não foi sofrimento, mas eu sei o que a gente paga por ser muito exposto, por ser uma criança de fim de fama, né? Enfim. Mas essa mulher vai ter que ser punida, né? E é o que a Ana falou, vamos esperar, porque ela vai ter que vir para cá. Né? As polícias se comunicam, eu não sei direito como é que funciona isso, mas ela vai ter que vir para cá e vai ter que responder a processo, né? Porque isso não se faz. Não interessa se beber, eu estava ali dormindo, como ela toda...
Não importa o país que ela está. Dá até não, nojo de ver essa imagem. Juro não por importa Deus. o país, assim, é o que vocês Não, estavam não falando importa, no pode programa estar em ontem. Marte. Tem embaixada, tem polícia, tem toda essa parte aí de internet que as pessoas acham que internet é terra de ninguém. Eu tava pensando, inclusive, tem episódios aí de fotos, não é a mesma coisa, tá? Mas fotos de artistas pelados ou não que vazaram, tudo na internet, o que parecia que não tinha como rastrear, que não tinha como descobrir. Tudo isso que acontece quando um artista como Ana Hickman vai e mostra, prova o contrário. Sim. Então você aí do outro lado que entra no nosso perfil no Instagram ou no perfil de um artista e ataca e quer desmoralizar, eu acho que vale como exemplo, né? Para pensar no que você vai dizer, né? E você viu, E tem que você ser viu, levado até o fim. ao invés dela pedir desculpa, podia ter pedido Não, ela só tá desculpa. tentando pular não, fora. e ela começou, ela não saiu das redes sociais, ela começou, Ela tentou, né? Tentou. Aí Mas viu é que não ia muito dar. cara de pau, né? Tirou uma letra, trocou outra, cortou os seguidores, E a deixou só frase as que ela publicou, frases, pedindo né? para não ser julgada, não crucifiquem, Não. foi um erro. Que erro que você comete em relação a uma criança de 3 anos e Isso não é meio? erro, minha filha, isso é crime mesmo. É crime mesmo, É crime é mesmo, crime. né? Tem muita E tem que ser diferença, punida uma coisa para servir de pra exemplo, outra. né? Porque os caras se escondem atrás da caixinha do computador, da telinha, do que quer que seja. Acho que e estão acham que não vai imunes, acontecer né? nada. Blindados, mas não estão. Imagina. Não. Foi esse o tempo. Exatamente. Bom, girando a nossa roda, vamos começar a falar das coisas que aconteceram e que vão acontecer. Sabe que domingo agora, a Adriana Bombom vai ter o encontro Vai com ter, o Soninha. seu suposto pai. Vai ter. Né? E vai ser ao vivo e vai ser no domingo show do fiquei Geraldo esperando Luiz, domingo que já passado, tá, ela não queria. Não queria, acho que convenceram, né, Sônia? Convenceram, Porque já está sendo anunciado aí como o que vai acontecer no próximo domingo show, inclusive com um teste de DNA. Teste de DNA tá? tem Então, na história, né? Porque ela quer saber realmente se é o pai, embora ela não queira nada com esse pai, mesmo se for, mas num frente a frente, né? Na hora da verdade, as coisas podem mudar, a gente nunca sabe como é que isso se desenvolve dentro da gente. Mas aí entra teste de DNA mesmo. Tem que fazer. Vamos ver se é de fato o pai ou se é alguém que agora, que a filha é linda, famosa, querida, que está nesse momento de mais destaque ainda por causa do reality show, embora já tenha saído da competição, ver se não é alguém querendo faturar alguma coisa que é às o que custas. acontece bastante também, né? Geralmente De acontece, muita porque gente. ela foi criada de nenê até os 18 anos num orfanato. Exatamente. Ela e a irmã, e ela tem muita mágoa disso. Não que ela tenha Ela sido contou maltratada. na Fazenda de novo essa Exatamente. história, né? De novo. Foram 18 anos, né? Então, assim, ela tem essa mágoa e agora aparece, né? Não, e 18 anos, a gente tá falando, às vezes você é criado só pela sua mãe, você fala assim, eu senti falta do meu pai. Mas 18 anos no orfanato, né? É, então, assim, pai nem tinha mãe, sem né? pai nem mãe. Sem não ninguém. foi a falta de uma figura, né? Falta das duas figuras aí e um pai que reaparece tantos anos depois, hein? Não, Tem e que ter estômago pra- sair do orfanato e começar uma vida do zero, sem amparo Sim, nenhum. Essa menina deve ter nada. sofrido muito. Ela é irmã, batalhadora. né? As Ela é duas. irmã só no mundo. Então, a Bombom, ela é uma guerreira mesmo. Ela pode não ter ido bem no reality show, não foi de verdade. Não foi. Não era pra ter tido essa nenhum dos segunda dois, né? chance, né? Em nenhum dos dois. Mas na primeira edição ela ainda era mais participativa. Dessa daí. Mas chorava demais. Realmente, é verdade. Chorava Ah, demais, verdade. mas nessa É última insuportável, participação mas eu adoro ela. ficou completamente ali. Ela cozinhou muito, fez algumas tarefas da casa, mas a gente não consegue lembrar o que a Bombom fez de verdade na Fazenda. A substituta dela na choradeira, eu acho que é a Monique. Ah. Né? É bullying, é isso, é aquilo, e chora, Assim, e chora, né? e Traumas chora. todo mundo tem, né? Sim, mas é assim, tentando ganhar o coração do público através do campeonato de sofrimento. Quem Sofrência. sofreu mais vai levar. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Vamos direto para a nossa primeira página, que, claro, é o segundo capítulo dessa história, não é? De agressão verbal contra o filho da Ana Hickman, um pequeno Alezinho de 3 anos e meio de idade, e que ontem deixou o Brasil inteiro indignado. O público não se conformava com a crueldade de uma internauta, com a crueldade de uma mulher que xinga uma criança, né? Esculacha realmente, que foi a palavra usada pela Ana Hickman, faz uma coisa horrível
contra um serzinho indefeso, inocente, que não sabe nem que está passando por esse tipo de coisa nas redes sociais. E aí, é claro, cabe aos pais vir defendê-los. E tanto a Ana Hickman quanto o Alexandre, o pai do menino, tomaram as devidas providências. Ontem a gente tinha dito aqui que eles iriam fazer um boletim de ocorrência e realmente, mais para o final da tarde, foi exatamente o que aconteceu. A própria Ana Hickman publicou o boletim de ocorrência, como vocês estão vendo aí, não é? E disse: a justiça existe sim, e vamos fazer uso dela. Acabou, chega de pessoas acharem que podem fazer tudo e saírem ilesas. E não satisfeita, a Ana também gravou um vídeo, comentou mais essa história, porque de fato é uma coisa que ninguém pode aceitar, e eu achei muito saudável a reação nas próprias redes sociais, além, não é, do público no geral, nas próprias redes sociais, porque tem uma frequência, não é, muito diversificada realmente, tem muita gente do mal, mas graças a Deus tem gente civilizada, tem gente que tem compaixão pelo próximo, que é solidária e que não aceita esse tipo de barbaridade, tá? Se é de adulto para adulto, se é na cara, cada um se defende, resolve a situação, mas quando envolve uma criança, aí a coisa fica muito mais complicada, aí a coisa tem requinte de crueldade de verdade. E um outro detalhe que me chamou bastante a atenção foi a pessoa que fez isso. Ontem mesmo, né, diante do vulto que a história tomou e da indignação que ela viu pesar, tanto nas redes sociais, que ela achou que fosse seu meio ambiente, então tudo bem, que teria gente até que iria aplaudir essa história, mas quando sentiu que a barra pesou realmente, que a polícia existe de fato, que as investigações iriam começar, porque um boletim de ocorrência seria lavrado pelos pais da criança, aí resolveu mudar de tática, né? Fechou o Instagram, voltou, acrescentou letra para disfarçar, aí depois veio com uma historinha para tentar comover uma coisa que é absolutamente ineficaz, não vai comover ninguém, né? O pessoal acabou dando risada para não chorar de tanta cara de pau, de tanto cinismo de uma pessoa como essa, porque pediu para que não a crucificassem. Olha que todo mundo erra. Vê aqui, gente. Sei que errei e sei que fui falha, mas todos nós temos nossos momentos de erro. Por favor, me ajudem a recomeçar, não me crucifiquem. Colou muito. Nossa, a gente imagina como realmente esteja arrependida, que isso foi só um erro. Quem é que erra nessa proporção com uma criança? É como eu digo, né? Se fosse de adulto para adulto, se fosse ela com a Ana, com o marido, com qualquer outra pessoa, vamos acertar as contas de igual para igual. Mas para fazer isso com uma criança e depois aparece num vídeo dizendo que está na Suíça, ó a jogadinha, está na Suíça e aí acabou sabendo, mas é que tinha bebido demais, por isso acabou cometendo esse erro. Gente, né? Não subestima a inteligência do público, não subestima os valores morais das pessoas, para todo mundo cair numa esparrela dessa e ainda ficar com pena, de jeito nenhum. Olha, mesmo que tivesse sido um porre, mesmo que tivesse sido apenas um erro, mesmo que tivesse sido qualquer coisa que ela alegasse, não faz com que seja, que não seja punida, né? Que leve esse caso, então tá, deixa pra lá, foi só um erro, tadinha, bebeu, né? Que é isso? Nem mora no Brasil, porque tá fazendo de conta que tá na Suíça. É demais pra cabeça. Mesmo que se fosse apenas um erro razoável, alguém tem que pagar por isso. Teria que pagar por isso. Não é porque a gente erra e simplesmente pede desculpa, às vezes numa proporção como essa, que a coisa vai ficar por isso mesmo. Não dá para ficar por isso mesmo. Quando os pais vão à delegacia, passam por todo esse trâmite que é chato, que é complicado, que é doloroso, não é? Por mais que a gente seja bem atendido, uma delegacia nunca é uma coisa fácil de ser encarada. Aí o que acontece? É porque a situação foi fundo mesmo. É porque passou de todos os limites e passou de fato. Então a Ana está coberta de razão, o Alexandre também tem que levar essa história até o fim. Não adianta dizer que bebeu, não adianta pedir para não ser crucificada, não adianta dizer que foi só um erro, não adianta dizer que, olha, imagina, tô fora na Suíça, essa coisa toda, que todo mundo sabe que isso é um tremendo papo furado
E mesmo que tivesse na Lua, com todos os métodos científicos que existem hoje, a sofrência. Quem for campeão na sofrência é que vai levar o prêmio. Não é por aí, não é por aí realmente, viu? Bom, vocês acham que a Bombom dá para ter uma previsão? Olha, eu acho que ela vai, como a gente, né? Que ela vai. Ela vai. Agora, o que vai acontecer no palco, ainda mais ao vivo, é óbvio que vamos estar de olho para saber qual que é a reação da Bombom ali, né? Exatamente. Bom, se não for, né, o cara tá desmascarado e ela já tá livre desse peso aí, porque existe toda uma pressão, né? Amigos, familiares, não vai, resolve esse problema na sua vida, de repente é seu pai, quem sabe você se entende com ele, quem sabe vai entender o que aconteceu na vida, na situação, vai saber em detalhes um lado da história que nunca soube, tem todo um lado aconselhando isso. E tem o coração dela pedindo, que estava pedindo para não ir de jeito nenhum, mas agora vai. Tomara que seja um final feliz. Eu acho que teve até um atraso aí, porque quando a gente comentou aqui, Sônia, eles já estavam cogitando colocar no próximo final de semana. Mas foi no passado, né? Ela foi, eu fiquei de boca ali esperando pra ver se o cara aparecia. Fiquei, né? Queimei macarrão de novo, porque né, Geraldo? Eu acho que a intenção era realmente aproveitar a saída dela da Fazenda pra encaixar, porque o nome já tá em alta, né? Já aproveita tudo. E foi o que não aconteceu. Sim. Mas houve um convencimento aí por parte dos familiares, da produção. Da emissora, né? Sem dúvida, né? Claro, com certeza. Participou do reality da Record, não vai participar do programa da emissora, que está pedindo uma leve a sugestão dela. Ali e não são todos que participam do Geraldo Luiz, a gente já contou isso, do Domingo Show. Ele seleciona alguns participantes da Fazenda. Então, assim, ela foi escolhida a dedo e vai participar. Tem uma história. É uma história triste, mas é uma história, né, bonita. Que encaixou ali. Sim, exatamente. Bom, vamos ver, vamos torcer aí para que essa bonita história... não, é uma história forte, né? É uma história forte, né? Bonita que pode se tornar uma história bonita, dependendo do encaminhamento, né? Aí, da reação ali, né? Da reação dela, inclusive, a essa história, viu? E já que a gente está falando em Fazenda também, através da história da Bombom no Geraldo Luiz, ontem, no final da tarde, começou a pipocar mais do que nunca a história da Minerato estar com o celular lá dentro. A Rita já tinha falado da história do roteiro, falou na cara dela, vocês têm roteiro. E ela saiu de fina, né? Essa coisa toda. Hoje tem roça, a Rita talvez dance, né? Você acha? Eu acho. Você acha também? Como é que estão as pesquisas? Que ela tá, parecia que ela estava um pouquinho na frente, mas o Naim tá bem encostadinho também. Não, é aquele tipo de roça que, na verdade, você gostaria que os dois saíssem. Eles não acrescentaram nada, mas o Naim ainda... Eu não queria que o Naim saísse. Então, eu acho que entre os dois eu prefiro que ele fique. Eu também. Né? Eu também. Mas o Naim, porque sabe por quê? A gente ama a Rita, né? A gente não é segredo pra ninguém que a gente ama a Rita. Mas ela tava uma planta. Mas ela não quer, ela não tá na cara dela que ela não quer ficar lá. Eu acho que ela tá muito preocupada com a Angel, com a cachorrinha dela, que é a paixão da vida dela. Ela toda hora fala, tem camiseta e tal. E ela não tá confortável, ela não tá feliz. Por que não toca o sino? Eu acho que não tem uma querer questão ficar. Aí, né? Então é sacanagem, né? Sônia, é sacanagem no sentido de porque você entra, ou faz ou cai fora. Entrou, não está se sentindo bem, toca o sino e sai. Seja honesta, seja profissional. Isso eu não estou falando só em relação à Rita. Estou falando... Ela queria ser rica como todo mundo. Exatamente. Estou falando em relação ao Voldemort, estou falando em relação ao Naim também, ao Marcos que fica fazendo gênero. Fecha falando que é rico e não precisa estar lá. Então está fazendo o quê? Com toda a boa parte da população brasileira que não tem dinheiro, que acompanha um programa na TV, às vezes por falta de money para pagar um lazer diferente, aí vem o cara e fala que tem dinheiro, que ele não precisa estar ali, né? Não faz sentido nenhum. O Fábio Arruda também vinha com esse papo, quer dizer, e foi esse pessoal que fez com que a Fazenda não decolasse logo de cara, que jogou o reality lá embaixo, entendeu? Então, olha, juro mesmo, se eu fosse emissora, eu não pagava a segunda parte do cachê. Tô aqui, não tô querendo ir embora, saudade da família. Fica uma coisa xoxa. Saudade da família, do cachorro. Tô com saudade da mulher, a picolézinha
pezão, aquela Sabe a coisa sensação toda, que dá? qual é? Vocês, quando crianças, a gente tá brincando lá com um amiguinho e de repente ele não quer mais brincar. E aí fica aquela... Quando ele tá perdendo, geralmente, tá? Aí você fica com aquela sensação... Como assim? Não teve graça, assim, né? Ganhei porque o outro parou de brincar. A Fazenda, o que tá me passando de sensação é isso. Os participantes, em sua maioria, não querem brincar. Então, assim, eles foram convocados, receberam um cachê, fizeram negociação... E não estão fazendo a parte deles. Não, e não é só questão de brigar, mas é uma questão de raça na prova. Então, assim, venceu a prova do fazendeiro, comemora, extrapola. Ah, os justos, hein? Olha, aquele não pulso de chamou a emoção, né? atenção. Exatamente. Para os justos achar que o Marcos estava sem emoção nenhuma quando venceu na roça, quando continuou na casa, vocês imaginam a situação de verdade. Agora, as enquetes de preferência realmente são isso. Pode ter a troca lá em cima da hora, porque a gente sabe que tem a turminha que fica votando. No TV Foco, as enquetes que eu olhei também, Rita tá com uma leve vantagem. Para sair ou para ficar? Porque a enquete da Fazenda é quem deve ficar, né? Diferente do Big Brother. E assim, o Naim, pelo que eu acompanhei dos comentários, tem muita gente que gosta do Naim, mas muita gente tá questionando essa história, que como ele fica fazendo menções